Eu já sou assim. Por exemplo, assim, quando eu geralmente costumo deixar, se teve um papo adverso, assim, durante o podcast, deixo normalmente, não tenho problema com relação a isso, só quando o convidado, tipo assim, já aconteceu algumas vezes e falarem algumas coisas que é meio difícil deixar no ar, né? Pode Então, é crer. óbvio que você vai cortar, porque você não quer que o cara lá se lasque, seja cancelado e tal, né? E já aconteceu isso que o Jonathan falou. Durante todo esse período de Gimito, teve uma vez que também eu tive que tirar, não o episódio inteiro, mas deu uma treta, assim, no episódio, era um especial e tal, que a gente tinha feito, e brigaram lá no meio do episódio, entraram uma discussão lá, e o clima foi esquentando, aí também Caramba, tive que cara. É pediu loucura. para acalmar os ânimos tal, também conduziu o episódio depois Desligou a disso, com os internet. dois ali, aí, tipo assim, na hora, claro que eu cortei, eu falei, cara, isso aqui só que virou a casa da mãe Joana, né, eu tinha uma época que eu fazia muito especial, cara, só que o problema de fazer esses especial é que quando colocar eu tinha mania de colocar muita gente, só que eu fui aprendendo também no começo dos mitos, quando era só áudio, cara, virava bagunça, cara, e a intenção era mesmo que fosse uma zoeira total, mas que fosse uma zoeira organizada, né, cara, e um dia tomou uma proporção que nem eu imaginei, mas foi uma vez só que aconteceu isso, né. Então, assim, cada papo você tem que se adaptar, como o Jonathan falou, eu gosto de trazer muitos temas também relacionados, vou trazer sobre a guerra na Ucrânia. É óbvio que você não vai chegar e vai ficar de gracinha. Óbvio que se você fizer isso, você tá totalmente errado. Mas agora, eu vou trazer o Pedro aqui, que é o amigo comediante do Jonathan. Ele falou um monte de coisa engraçada. A gente zoou, deu risada tal. É um papo mais leve. E, tipo assim, a não ser que o convidado. Eu sempre pergunto: posso deixar o episódio completo e tal? Quer que tire alguma coisa no ar? Não, pode deixar tranquilo, beleza. Se o convidado chegar, cara, tem como cortar aquilo ali, cara, pegou muito mal pra mim, acabei me precipitando, Me tranquilo, eu corto, empolguei sem aqui no. problema nenhum. Mas se eu vejo que pode levar um risco pro convidado, também pra mim, essa é uma fala um pouco indesejada, eu mesmo vou lá e corto. Tipo, não falo nada, vou lá, corto, só dizer, cara, só cortei ali umas coisinhas que eu achei e tal. Beleza? Pra não dar problema. É Porque meio que uma você via de sabe que mão dupla, né? Você não se prejudica e não prejudica o convidado também, né? eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente teve o Caio, que eu entrevistei. O Caio Hit. O Caio Hit, ele fala sobre política. E ele tem um espectro, ele mesmo deixou claro no podcast que ele tem um espectro para a esquerda. Ele falou isso. Assim, para evitar esse tipo de polêmica, algumas coisas, até falei para ele que algumas coisas eu podei do episódio, por quê? Porque a gente mesmo, você deixasse aquilo, iam taxar a gente como a mesma opinião que a dele, sendo que eu estava entrevistando ele. Então, principalmente política, cara. Política, fala, tem que tomar muito cuidado. Para você Muito também. cuidado. Muito cuidado. Então eu peguei, dei umas podadas e falei para ele, cara, tem certas coisas que falou ali, que por mais que eu entenda que é a opinião dele, que eu falei, cara, eu não posso deixar aí no ar, porque se eu deixar aí no ar, vão taxar a gente como isso. Entendeu? Eu entendo que a tua opinião tá tudo certo. Porque o podcast dele, ele falava sobre política, né? Pelo que eu entendi. Sim. Então eu conversei ali com ele e falou, cara, tal. Mas foi umas 2, 3 momentos ali, só que eu dei umas cortadinhas, porque ele deu a opinião dele. E em nenhum momento eu dei a minha. Deixei ele falando, falei o que eu concordei, o que eu discordava, tal. Mas foi uma conversa limpa, tranquila, sossegada, não foi não, nenhum momento. Inclusive, tenho o maior carinho pelo Caio, acho um cara sensacional, um cara incrível, né? Ele é fora da curva, ele, né? Fora da curva e muito educado, até por sinal. E assim, você tem que tomar certos cuidados. Principalmente se você quer falar sobre esses temas, eu quero trazer mais para frente no podcast falando sobre a crise na Venezuela, contando um pouco de toda a trajetória, né, sobre o chavismo e tal, por que a Venezuela entrou numa crise. Eu quero trazer novamente para falar sobre. Eu não trouxe ainda, não tenho nenhum podcast falando sobre a guerra lá na faixa de Gaza. Eu quero trazer esse tema, assim, porque
eu leio sobre esses temas, só que é complicado porque geralmente você tem que trazer alguém que entenda, né? Não tem que trazer alguém que fale achismo, né? Então, geralmente, vai atrás de professor de história. A guerra da Ucrânia, acho que eu já tive 2 ou 3 episódios já. De história do Brasil, né? Então, você tem que trazer pessoas que agreguem nesse sentido, principalmente nesses temas. Agora, se você vai ter uma resenha mais tranquila, claro, você pode chamar teu amigo, bater um papo. E aí o GTA? Cara, GTA, qualquer pessoa que gosta de videogame, você tá ali com o Doom. Eu vou conversar com você sobre GTA, provavelmente você vai ter uma história para contar. Futebol, muitos deles. Tá vendo ali que você gosta do Doom, por exemplo. Tô vendo aí. Cara, eu joguei Doom muito roda em qualquer coisa. Até na catraca de ônibus você coisa. consegue instalar. Pode instalar o Doom. E é um jogo maravilhoso. Eu gosto pra caramba de Doom também. Então, assim, tem temas que você consegue muito mais fácil. Agora, você vai trazer um tema que é um tema mais pesado, um tema mais polêmico, principalmente guerra e tudo mais. A gente falou sobre a Segunda Guerra e tudo mais. Você tem que tomar um certo cuidado e trazer alguém que entenda e alguém que não levante bandeira política, né? Alguém que não que chega aqui e não vai querer chutar para um lado e tipo esquecer totalmente o outro. Então, você tem que trazer alguém que entenda e que vai falar assim fundamento político, que eu acho que é o mais importante, né? Para você ter uma conversa sólida com a pessoa, né? E trazer os fatos, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Trazer realmente.